Gustavo Gaiofato, a gente tá vendo então essa parada, né? São Paulo, inclusive essa notícia é algo de bizarro, assim, porque teve aquele furacão gigantesco nos Estados Unidos e as pessoas sem luz em São Paulo foram de maior número do que nos Estados Unidos, né? Sim. É impossível a gente falar sobre isso sem deixar de falar de privatização, por exemplo, né? Sim. Uma parada que acaba de acontecer com a Sabesp em São Paulo e que a Enel tá aí e tudo mais, e que é uma parada que não entra na minha cabeça, como que ainda se discute, ainda tem gente que defende esse conceito meio absurdo de que privatiza que melhora, né? Enquanto a gente sabe que a lógica de uma empresa é de ganhar dinheiro. Então você pega um serviço essencial como de energia elétrica, a gente está vendo na prática qual que é o tipo de prejuízo, né? Não, total. Eu acho que existe um senso comum, né, que se tornou hegemônico no discurso geral das pessoas, de que a concessão de um serviço, né, ou a concessão de algum tipo de, enfim, de bem estratégico, né, ou de bem essencial para a iniciativa privada possa fazer com que ele seja mais eficiente, mais efetivo, né? Então eu acho que existe esse discurso que ele permeia os grandes meios de comunicação da burguesia, da mídia em geral, que são os que as pessoas mais assistem e mais acompanham, né? Então isso acaba se tornando meio que naturalizado, né? E aí você tem esse tipo de discurso que vai atuando para que isso seja cada vez mais aceito, só que fica cada vez mais difícil, né? Você dar coesão e dar consistência para isso, porque a realidade está aparecendo, né? E a realidade é que quando você tem um serviço assim que é mediado por essa lógica, né, que você falou, pô, uma empresa vai querer acessar a luz em São Paulo, não porque ela quer prestar um bom serviço e ser bacana e gente boa, mas porque para ela isso representa algum tipo de lucratividade ou algum tipo de oportunidade de valorização dos seus próprios capitais, né? E tanto que, né, o discurso liberal muitas vezes ele acaba abraçando a ideia de que, mas você também pode se tornar um acionista, né? Você também pode participar desse processo da lucratividade da empresa. Só que esse tipo de discurso ele é totalmente falso, porque boa parte das ações dessas empresas e que vão gerar montantes o suficiente para que a galera lucre muito dinheiro são de grandes fundos de investimento, de grupos de gestão de patrimônio, de banco, de outras empresas gigantescas, de holdings. Então, aquele acionista individual, né, que trabalha ali naquele campo de, enfim, um CPF, um CNPJ pequeno e tal, compra muito menos ação do que em relação a esses grandes grupos. Né? Então, acho que é um processo que ajuda a justificar essa lógica, né? E eu acho que junto com ele também tem uma outra coisa muito importante, que é ver que a privatização ela é parte desse projeto político-econômico de dependência do capitalismo brasileiro. Então, acho que o caso da Enel, talvez ele seja mais emblemático, porque a gente está falando de uma empresa que atende mais de 7 milhões de pessoas, é uma empresa que tem um aporte gigantesco que não controla só a energia de São Paulo. A Enel está presente em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará, esteve presente em Goiás, esteve presente em outros lugares. E esse avanço dessas empresas nesse setor elétrico, por exemplo, são partes do tipo de rapina, do tipo de roubo que os capitalistas querem fazer sobre um recurso estratégico brasileiro, que é a eletricidade. Sim. Né? Então, tipo, você imagina, pô, hoje em dia a gente precisa de eletricidade para tudo, né? A gente basicamente tem nossos modos de vida muito condicionados a isso, né? Então, vide aí, né? Deu o apagão aqui em São Paulo, né? Naquele ventinho tranquilo. E aí mais de 1,5 milhão de lares ficaram sem energia. Só que nesse 1,5 milhão de lares você tem, né, de unidades ofertadas, né, com o serviço. Você tem comércio, você tem lugares que vão depender dessa energia, você tem casas com geladeira, você tem idosos que precisam de tratamento, você tem remédio que precisa ser refrigerado. Então você tem um monte de coisa que vai causando um prejuízo cada vez maior. Sim. Cada vez maior para as pessoas. Só que isso não é impactado, isso não gera um impacto só para as pessoas que estão sendo impactadas por isso, né? Acho que o impacto que vai ser gerado disso é também a desarticulação do comércio, é a desarticulação desse oferecimento de serviços que são essenciais. Sim. E ano passado, a Enel, né, na Itália, apresentou um balanço lucrativo de operação de mais de aumento de 21% para 3,4 bilhões de euros. Então, tipo, a Enel, que é uma empresa italiana e que o Ministério das Finanças da Itália detém 23% das ações, controla 70% da distribuição da energia elétrica aqui da cidade de São Paulo, e é uma empresa que foi sendo montada e privatizada em várias etapas, porque o que acontece, né? Para a privatização conseguir dar certo, ela é, ao mesmo tempo, o avanço desses setores do capital privado, e ela é, ao mesmo tempo, a destruição
das antigas alternativas que existiam de capital público, majoritariamente público ou estatal. Então, a gente tem visto desde os anos 90, né, que a gente vê esse ascenso neoliberal assim no Brasil, a destruição, por exemplo, da Eletrobras, Sim. a diminuição dos investimentos públicos no Parque Geral de Energia, a concessão de linhas de transmissão e de distribuidoras que a Eletrobras, que eram públicas, estatais, tinham. E aí você vai tirando o orçamento, né, porque tem que ter superávit, porque precisa, tem que conter a inflação. Você vai encontrando argumentos técnicos aí no meio, né, ou que pelo menos parecem técnicos para poder justificar esse tipo de medida. Aí os caras vão tirando dinheiro, o serviço, obviamente, vai ficando uma merda, vai cortando funcionário, vai cortando concurso, e aí isso vai fortalecer justamente para essa lógica. Por isso que eu acho que é até interessante, né, as pessoas olharem e falarem assim, quando olha e vê, por exemplo, o Estado, tudo bem que a saúde aqui na cidade de São Paulo, aqui na cidade a gente nem tem São Paulo, mas a saúde na cidade de São Paulo, hoje em dia, ela é majoritariamente gerenciada por OSs, né? É uma gestão terceirizada. Então é uma ONG que vai lá, que assina um contrato em que o Estado vai dar as condições para que ela gira, para que ela possa fazer a gerência daquela unidade de UBS, de UPA e tal. E aí, nesse processo, a empresa que faz a gestão disso vai tirando dinheiro porque funcionário custa caro, porque material custa caro, e ela quer apresentar relatório de lucratividade. Sim. Aí, a impressão que isso passa para o usuário comum que está ali frequentando aquela unidade vai ser, olha como a saúde pública é uma porcaria, né? Olha como ela não funciona. E o foda é isso, né? Porque imediatamente ele tem razão. Imediatamente ele tá certo, né? Na experiência dele. O que ele tá vivenciando ali. Então você vai precarizando, você vai destruindo a oferta daquele serviço para que essa lógica da privatização, dessa suposta eficiência, possa ser colocada como a carta fora da manga, né? Ali a solução mágica e tal. E a gente tá vendo isso agora. Aqui em São Paulo existia uma empresa que havia sido fundada em 81, que era a Eletropaulo, né, foi fundada durante a época da ditadura militar, tal, e que era uma estatal que fazia gerenciamento da região metropolitana. Nos anos 90, ela foi desmembrada em 4 outras empresas. Então você tem esse desmembramento, porque isso vai acabar facilitando o poder de compra e de participação privada de outras empresas sobre essas empresas subsidiárias, né? Então teve uma empresa de tratamento de esgoto, teve uma outra metropolitana de águas, não sei o que lá. E aí uma dessas empresas foi a Eletropaulo, da energia elétrica. E aí em 2001, ela foi leiloada na Bolsa de Valores, e aí ela foi comprada por 3 grandes empresas, em 11% de cada uma delas, e uma dessas empresas, que mais tarde comprou o montante das outras 2, é a AES, que virou a AES Eletropaulo, que é uma empresa de capital estadunidense, e que aí controlou isso. E aí, de novo, teve mais um leilão em 2018, Entendi. E aí você privatizou de novo a energia que já era privatizada. E aí, por trás de todo o discurso da eficiência, blá, 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 a realidade é que nos últimos 5 anos a Enel diminuiu praticamente metade do número do quadro de funcionários. Tá zoando. Não sabia disso. E aí isso acaba prejudicando todo o atendimento da população. Claro, velho. É claro. Então basta você ver, tipo, eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo o programa, ou que tá vendo isso e tal, deve ter enfrentado algum apagão na época da Eletropaulo. Eu lembro da época da minha casa, que meu pai falava, caralho, Eletropaulo é uma merda, não sei o quê. Só que era isso, caía energia, ficava ali umas 2 horas, 3 horas, dependendo do lugar, né, claro. Mas o máximo, assim, que eu vi de ficar muito tempo, assim, sem luz quando era Eletropaulo, de ficar um dia, sabe? De ficar ali, passar quase 24 horas, isso já ser um escândalo, né? Porque, mano, 24 horas sem luz é um negócio bizarro, assim, absurdo. Sim. E hoje em dia, você ficou sem luz, porque ainda tem a unidade desligada, e você não consegue ser atendido. Sim. Porque você terceiriza tudo, né? Então a Enel, ela não vai contratar funcionário próprio. O que ela vai fazer? Ela vai contratar outras empresas para prestarem o serviço de gerenciamento de problema de energia elétrica, de manutenção, de atendimento, de tudo. Sim. E aí são setores de trabalho super precários, super precários, sem nenhuma segurança. Eu vi outro dia uma notícia que saiu na Folha, e eu acho que esse tipo de notícia é sempre mais chocante, assim, né? Porque eu acho que toca muito na experiência. Mas foi um cara que trabalhava para uma empresa terceirizada pela Enel para poder fazer a manutenção dos fios, que morreu no serviço. Morreu porque, tipo, eu não sei se a árvore caiu em cima dele, foi uma parada assim. E é isso, assim, nenhuma segurança, nenhum tipo de garantia para as famílias, nada, né? Sim. Então acho que o retrato é esse e tipo, não é uma coisa só, como você falou, de energia elétrica. É algo que vem se expandindo para vários serviços diferentes. Só que em compensação, a Enel, na Itália, não dá problema. Porque eles vivem da chupinhação, da sanguessuga
de todas as estruturas de energia aqui do Brasil, Sim. sabe? E aí você tem outras empresas que fazem esse processo, né? Eu, tipo, acho que de todos os estados brasileiros, se não me falha a memória, eu acho que só Roraima, não tenho certeza, só Roraima não tem um sistema privado de energia elétrica. Ou Roraima ou Rondônia, um dos dois. Que agora eu não tô lembrado. Mas todo o resto, a distribuidora é controlada por empresa privada. Sim. Quase tudo. Da última vez que teve essa parada de uns apagões, aconteceram mais pelo centro da última vez, porque eu tava acompanhando meio de perto a situação lá do restaurante do Lierson da Xepa. Ficou uns 4, 5 dias sem energia elétrica. Eles não tinham nenhum canal de comunicação muito direto, era um caos para conseguir conversar com a Enel. Tiveram uns prejuízos ali de milhares e milhares de reais, de perder geladeira e tudo. E fica essa lógica, assim, defendida por liberais que você falou pelo menos pode existir participação em investimento ou coisa do tipo. Isso é um elemento tão de menor importância dentro de um serviço tão essencial quanto a energia elétrica, né? Mas eu acho que é isso, é você tentar... Eu acho que a ideologia, ela é isso. Ela é você tentar transformar aquilo que serve para um determinado grupo social como aquilo que vai servir para todos os grupos sociais. Sim. Então, tipo, você tentar universalizar uma noção, uma ideia, uma prática, que no final das contas, concretamente, né, só pode ser aplicada, só pode ser aproveitada por um determinado segmento da sociedade. Sim. Né? Então, tipo, você fala para a pessoa, você também pode ser um acionista, né? Você também pode participar da divisão dos lucros dessa empresa. Paizão, esquece, pô. 58% das ações da Enel são controladas por esses grupos de holdings e de fundos de investimento. 18% é de agente privado, de gente que compra ação sozinho, né? Sim. Então, tipo, fora isso, né? Dentro daqueles que compram as ações de maneira privada, você ainda vai ser o pé rapado. Ainda vai ser um peixe pequeno dentro ainda vai desses ser 18%. o peixe pequeno dentro disso. Ainda vai ser o 0,1% dentro desses 18%. Mas isso é muito da lógica liberal como um todo, né? Você focar que as vantagens desse tipo de medida são essas, mas isso é limitado a uma parcela muito pequena da população, isso sabe? está muito revestido num discurso de um suposto domínio técnico, né? Então, tipo, acho que a gente vê muito isso hoje em dia quando a gente olha, por exemplo, para as decisões que são relacionadas às decisões do Ministério da Fazenda, né? Então, a gente já... lembra do programa do Davi Decache? A gente falou que o bagulho seria apocalíptico, velho, que o bagulho ia ser sinistro. E faz tempo, velho, que a gente disse isso. Sim. E toda esse processo, né, de que a gente tá vendo as medidas do Ministério da Fazenda e que estão ganhando ventilação nos setores progressistas, que é corte do benefício de prestação continuada, a continuidade dessas políticas de parcerias públicas de investimento, né, que são essas parcerias público-privadas. Que a galera vai falar, mas não é privatização. Aí você faz a concessão da gestão daquele bem por 40 anos, por 50 anos, tá ligado? Sim. Não é porque não comprou. Eu não dei, eu emprestei. Francamente, sabe? Faça-me o favor. Aí você tem a continuidade desse tipo de política, você tem a continuidade desse tipo de orientação, de horizonte estratégico, e qual que é o grande justificador disso, né? É o Jornal da Globo, à meia-noite, que fala as decisões técnicas do Ministério da Fazenda. Cara, quando você abre aquilo ali para ouvir, você vê que eles não param de falar de ajuste fiscal, de superávit, de não sei o quê. Agora, recentemente, teve a aprovação, né, da desoneração da folha de pagamento, né, que foi votada, acabou sendo aprovada, e para poder conseguir pagar a desoneração da folha de pagamento de vários setores industriais dos grandes capitalistas brasileiros, o governo está tendo que atacar o benefício de prestação continuada. Então ele adere a um discurso que é tipo, não, veja bem, a gente não vai atacar o benefício, a gente vai atacar as pessoas que recebem o benefício de maneira irregular, como se esse fosse o grande mote e o grande buraco do orçamento brasileiro. E esse discurso é o mesmo discurso neoliberal dos anos 80 da Margaret Thatcher. É o mesmo discurso que fala, lembra, não sei se vocês lembram disso, da época que o Bolsa Família era um tema, assim, geral, que a galera tinha essa visão muito distorcida sobre o que era o programa, tal, enfim, tinha tudo isso, as correntes de e-mail na fonte Comic Sans, e, tipo, tinha uma parada que era... o PSDB falava uma coisa do tipo, não, veja bem, nós não somos contra o Bolsa Família, nós somos contra as pessoas que recebem o Bolsa Família de maneira irregular. Então o discurso virou praticamente o mesmo, com uma outra roupagem, com uma outra questão, um outro detalhe técnico, não sei o que lá, e que no final das contas fica nisso, né? Não, joga para os técnicos que os técnicos sabem o que estão fazendo. Então você vai elegendo, né? Cada vez você vai elegendo um novo inimigo diferente,
né, um novo chamariz ali das ações para você poder criticar, e aí você meio que fala, não tem o que fazer. Sim. Né? O último da vez era o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, Uhum. que era um cara que havia sido indicado eu não sei se indicado, colocado lá pelo Bolsonaro, mas era bem próximo, tal, o cara da autonomia do Banco Central, e não sei o que lá. E aí, né, o governo tava nessa retórica de que não, o Roberto Campos Neto é um cara que tá manipulando o Copom, que tá conseguindo ali articular seus interesses Lembro disso. para manter a taxa de juros alta. E agora o Roberto Campos Neto vai sair da presidência do BC, vai entrar o Gabriel Galípolo, que é indicado do Ministério da Fazenda, indicado pelo Haddad, e eu vi a notícia antes de começar aqui, o mercado já prevê juros de 2 dígitos para o ano que vem, dentro das medidas do Banco Central. Uhum. Aí, para onde vai, sabe? Então acho que esse discurso técnico, muitas vezes que aparece, ele vai servir para dar uma justificativa para a implementação do programa neoliberal. Sim. Que é muito isso, né? É muito tipo, você tem que dar o cargo de gestor da cidade, o cargo de gestor, ó a ideologia, olha a linguagem aqui. Você tem que dar o cargo de prefeito para alguém que seja um gestor. Sim. Que seja alguém que tenha empresas, que saiba administrar, que vá ver o Estado quase como se ele fosse uma entidade privada.